no capítulo 5, Lucas capítulo 5, essa passagem é uma parábola que está em Mateus e Marcos também, mas eu preferi nas palavras de Lucas. Para você que não sabe, Lucas era um médico, né, e não são todos, né, mas alguns médicos, ou a maioria deles, são mais detalhistas, e Lucas não era diferente. Lucas, ele fala dessa parábola que Jesus aqui ensinou eles, que está em Marcos e Mateus. Só que Lucas traz algumas particularidades nessa passagem que não estão, né, em Marcos e Mateus. Então, Lucas dá uma direção diferente para nós aqui, e algo que eu e você precisamos essa noite tomar posse, em nome de Jesus. Você vai tomar posse? Diga para quem está do seu lado, você vai tomar posse dessa palavra hoje em nome de Jesus? Toma posse dela, porque o tema é tem vinho novo. Tem vinho novo. Não é o vinho que você toma, tá bom? É um vinho que vem do alto. É um vinho que vem do alto do céu para a minha vida e para a sua vida. Esse vinho, ele não embriaga. Esse vinho faz você transbordar. Amém? Então, o tema da mensagem é vinho novo. E eu gosto sempre de trazer aqui uma introdução para você entender aquilo que Deus vai falar aos nossos corações hoje. E aqui, só para você ter uma ideia, nesse momento que nós vamos ler aqui de Lucas, no capítulo 5, do 33 até o 39, tá bom? Em Lucas, no capítulo 5, do 33 até o 39, é justamente o início do ministério de Jesus. Jesus, ele já está numa idade de 33 anos, ele começou o ministério dele começando a realizar, a evangelizar, a falar da vinda do próprio Deus através dele, que ele era o Messias, né? Então aqui começa o ministério de Jesus. E quando você olha para o ministério de Jesus, você não vai encontrar no ministério de Jesus um ministério estático. Você não vai encontrar no ministério de Jesus um ministério cheio de rituais, cheio de ritos vazios, ou então de algum estilo de vida paralisado. Pelo contrário, né, o estilo de vida de Jesus era dinâmico, era um estilo de vida que tinha, né, uma intensidade muito grande. Ele estava servindo, ele estava caminhando, ele estava se desenvolvendo diante daquilo que ele foi chamado pelo próprio Deus, e ele tinha essa dinâmica de servir, de fazer, de realizar. Não tinha tempo ruim, era tempo de oração, era tempo de cura, era tempo de transformação, era um tempo constante vivendo o chamado dele, vivendo aquilo que ele foi chamado para fazer. Então, talvez essa noite aqui, nós estamos aqui, diante desse texto que nós vamos ler, talvez você está vivendo uma vida talvez estática. Talvez você está vivendo um período, talvez, de paralisia, espiritualmente falando. Talvez você está vivendo um período de uma rotina. Talvez você está precisando, e o melhor exemplo para mim, para você essa noite, é o próprio Senhor Jesus. É a própria vida dele, é o próprio ministério dele para me motivar e te motivar para que nós possamos realmente viver uma estação nova. Para que o vinho novo da parte de Deus venha sobre a minha vida e a sua vida. Então aqui, nessa passagem, justamente ele vai falar algo muito marcante. Eu falei de manhã e repito agora para nós essa noite, que essa passagem aqui, ela fala muito ao meu coração. Ela fala muito ao meu coração porque ela envolve sempre várias áreas da minha vida. Ela envolve a minha vida espiritual, ela envolve a minha vida profissional, ela envolve a minha vida física, pessoal, que eu tenho como família, como pai, como filho, como irmão. Então essa parábola que Jesus fala para os discípulos, é justamente um ensinamento para nós abandonarmos algumas coisas para viver outras. Então aqui nessa parábola, que você que já conhece ou sabe, ele vai falar justamente que não se coloca remendo novo em pano velho. Não se coloca remendo novo, né, em panos velhos. Porque no texto, depois nós vamos ler, ele vai falar que se você fizer isso, se você colocar algo novo em algo velho, ele fica desajustado. Se você coloca algo novo em algo velho, ele não fica ajustado, ele fica descompensado. Então aqui ele está falando de uma visão espiritual, ele não está falando somente de estética, ele não está falando de moda, que não é legal. Tem gente que faz, às vezes, uns remendos aí muito doidos, principalmente nesse período agora de festa junina, né? Faz uns remendos ali, mas ele está falando de uma vida espiritual. E ele faz uma analogia, né, linkado com o remendo do pano novo no pano velho, e que é justamente o odre. Ele vai falar que não se coloca vinho novo em um odre velho, não se pode fazer isso. Então aqui ele está dando um ensinamento através de duas parábolas, ensinando para mostrar que justamente o que ele vai fazer, o que ele precisa fazer, aquilo que ele já liberou para realizar, não pode ter uma mentalidade antiga, não pode ter uma mentalidade do passado, não pode continuar vivendo uma vida daquela que a gente se converteu quando nós conhecemos o Senhor Jesus. Então é esse tom que ele está dando, é esse tom que ele está introduzindo
para você poder entender o que ele quis dizer com essa parábola. Então, só para você entender o contexto aqui também, que é importante para a gente poder associar a palavra de Deus, é justamente o momento que ele está com os discípulos. No Lucas, aqui capítulo 5, no verso 33, ele está andando com os discípulos, no seu início do ministério, e ele está evangelizando, ele está curando, ele já começou a realizar alguns milagres, bem no início da trajetória dele. Só que é importante você saber que quando ele está evangelizando, quando ele está preparando o reino de Deus, no início do ministério dele, já tinha João Batista. João Batista, nesse momento, que nós vamos ler agora em Lucas, João Batista já estava evangelizando, João Batista já estava batizando já no Rio Jordão. Ele já batizava, pregando o evangelho, que se a gente pregasse hoje, as igrejas não ficariam abertas. O formato de pregação e de estilo de João Batista era mais ou menos assim: se arrependam, raça de víboras. Se arrependam, não tem meia palavra não. Era justamente algo firme, duro. Se arrependam, está pecando, está errando, se arrependa. Então João Batista já estava pregando o evangelho, já estava evangelizando, e aí Jesus surge com esses discípulos, com vários discípulos, os 12 e mais alguns que estavam seguindo ele. Só que João Batista já estava evangelizando e com alguns discípulos. E além dos discípulos de João Batista, existia também os discípulos dos fariseus, que eram os judeus tradicionais, os judeus que eles empregavam a lei, eles cobravam da lei e eles vigiavam a lei. Então perceba que nós temos 3 cenários aqui: Jesus chegando com os discípulos dele, os 12 mais os que estão seguindo. Tem os discípulos de João, que já estavam caminhando com João, que estavam pregando o evangelho, e também tem os discípulos dos fariseus. E aí, olha só que bagunça que vai dar isso, uma bagunça santa para você entender, tá bom? Quando eles se encontram, acontece algo marcante e chocante. Começa a ter um choque de cultura, começa a ter um choque de rituais, começa a ter um choque da lei. E aí Jesus, ele vem justamente para quebrar tudo isso. Ele vem justamente para chutar a religião. Ele vem para falar que não é sobre religião, não é sobre aquele que conhece mais, não é sobre um conhecimento, não é sobre um ritual, não é sobre uma cultura. É sobre o Messias que foi chamado, escolhido, para que se cumprisse a palavra de Deus. E aí o texto começa assim. Então gravem esse contexto. Eu fiz esse pano de fundo só para você entender o contexto do que vai acontecer e o porquê Jesus está falando essa parábola. No verso 33 do capítulo 5 de Lucas, ele diz assim: e eles disseram, eles quem? Os discípulos de João. Então os discípulos de João disseram: os discípulos de João jejuam e oram frequentemente, bem como os discípulos dos fariseus, mas os teus vivem comendo e bebendo. Presta atenção aqui rapidinho. Aqui os discípulos de João está dizendo que eles, os discípulos de João e os discípulos dos fariseus, jejuam e oram todos os dias. Quando eles vê Jesus chegando com os discípulos dele, eles perguntam: por que vocês não jejuam? Por que vocês não estão orando? Obrigado, na hora certa. Então os discípulos questionam Jesus e eles: por que vocês não oram? Por que vocês não jejuam? E aí você vai entender o porquê Jesus fez essa parábola. Amém? Ele diz assim no verso 34. Jesus respondeu: porque vocês fazem os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Meu Deus, olha isso aqui. No verso 34, Jesus está dizendo, eles não jejuam, em outras palavras, tá bom? O texto aqui nós lemos mas aqui ele está dizendo outras coisas para você poder entender. Jesus está dizendo o seguinte: vocês oram e jejuam porque vocês estão aguardando o Messias chegar. Mas eles não estão orando e jejuando porque eles estão com o Messias, eles estão com Jesus. E aí ele responde dessa forma: pois podem vocês fazer os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Está dando para entender por enquanto? Verso 35. Mas virão dias quando o noivo lhes será tirado, naqueles dias jejuarão. Verso 36. Então lhes contou essa parábola: ninguém tira remendo de roupa nova e costura em roupa velha. Se o fizer, estragará a roupa nova, além do que o remendo da nova não se ajustará à velha. 37. E ninguém põe vinho novo em vasilhas de couro velhas. Se fizer, o vinho novo rebentará as vasilhas e se derramará, e as vasilhas se estragarão. 38. Pelo contrário, o vinho novo deve ser posto em vasilhas de couro novas.
E o verso 39 aqui, para confundir um pouquinho mais o seu entendimento aí. E ninguém que depois de beber o vinho velho prefere o novo, pois diz, o vinho velho é melhor. É até meio contraditório. Meu Deus, está falando da coisa nova, coisa velha, o que é bom, o que não é? Mas fecha os olhos que você vai entender daqui a pouco. Pai, nós queremos apresentar a Ti agora esse momento da palavra. Que o Senhor continue, ó Pai, se manifestando no nosso meio, ó Pai, assim como nós já oramos, assim como nós já louvamos o Teu nome, assim como nós já adoramos o Teu nome, continua falando conosco através da Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, nós queremos apresentar esse momento e consagrar a Ti. Que esse momento, ó Pai, seja um momento de libertação, de cura. Que esse momento da palavra, ó Pai, seja um momento em que nós possamos aprender. Um momento de crescer e se desenvolver diante da Tua palavra. Porque ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminhar. Então nós cremos, ó Pai, naquilo que o Senhor estabeleceu. Nós cremos, ó Pai, naquilo que o Senhor tem para cada um de nós essa noite. Nos ajuda, Senhor, a ter a nossa vida aplicada diante da Tua palavra, diante daquilo que o Senhor colocou para cada um de nós. Nos ajuda, Senhor, essa noite. Tira toda a preocupação, tira toda a ansiedade, tira tudo aquilo que nos tira a paz. Tira, Senhor, tudo aquilo que o inimigo vem tentando talvez colocar no nosso coração, na nossa mente, diante de alguma circunstância, de alguma situação, eu não sei, mas o Senhor conhece como cada um de nós entramos aqui neste lugar essa noite. Porque nós queremos, ó Pai, que o Senhor já está aqui no nosso meio. Então nós queremos, ó Pai, diante da Tua palavra, esse vinho novo que o Senhor tem. Nós queremos, ó Pai, trocar as nossas vestes. Nós queremos, ó Pai, receber o novo que o Senhor tem. Nós queremos, ó Pai, ser alimentado pela Tua palavra. Nós queremos, ó Pai, ter mais de Ti, ó Pai, nós queremos mais da Tua palavra. Nós somos sedentos essa noite, ó Pai, para ouvir a Tua voz. Então fala conosco, ó Pai, através da Tua palavra essa noite. Assim nós oramos e apresentamos em o nome de Jesus. Amém, amém, amém. O primeiro ponto aqui, que está no verso 33, que nós já lemos, vai falar justamente de um vinho novo que Deus tem para mim e para você. Você crê nisso também? Deus tem um vinho novo para mim e para você, querido. Deus tem uma direção nova para mim e para você. Deus tem algo para mim e para você, e Ele está, através dessa palavra, dizendo que Ele está se manifestando diretamente para mim e para você. O texto vai dizer justamente isso. Quando os discípulos de João, junto ali, começaram a ver Jesus com os discípulos de Jesus, eles começaram a questionar os rituais. Eles começaram a questionar a religião. Eles começaram a questionar tudo aquilo que eles faziam. Por que nós fazemos e os que estão chegando com Jesus não fazem? Eles estavam questionando justamente todos os processos que eram legítimos, não era errado, mas era justamente uma forma de ser religioso, de mostrar que era, querer mostrar algo. Tem algo interessante que a gente aprende na teologia, e isso serve para a nossa vida no modo geral, que todo excesso esconde uma falta de algo. Toda pessoa que fala que esconde uma falta de algo. Todo aquele que é muito para frente, todo aquele que quer mostrar alguma coisa, está escondendo um excesso que falta. Então aqui está dizendo que os rituais, eles não são errados, os rituais naquele período eram muito constantes. Se você olhar para a passagem de Levíticos, fala muito sobre os sacrifícios. Era necessário fazer os sacrifícios para que pudesse ter arrependimento, para que o povo pudesse se voltar à adoração, se curvar diante do Deus Altíssimo e viver uma vida santa, em santidade a Ele. Então era extremamente legítimo isso. Mas o que acontece aqui é uma conversa que Jesus veio para quebrar a religião. Jesus veio para quebrar aqueles que eram rigorosos com a lei, aqueles que vieram justamente para mostrar que a lei era maior, e Ele não veio para abolir a lei, Ele não veio para extinguir ela, Ele veio para cumprir ela, Ele veio para dar uma direção diferente, dizendo que agora o que vocês oravam, o que vocês buscavam agora chegou. Foi isso que Ele está dizendo para esses discípulos. Então Ele está dizendo para nós essa noite que aquilo que nós estamos clamando, buscando, Ele está se manifestando. Jesus responde, porque não convém estar triste quando o noivo está na festa. Olha que expressão linda para quem gosta de festa aí, ó. Não convém ficar triste quando está o noivo na festa. Ele está dizendo, não convém vocês nesse momento, nessa passagem, vocês orarem, jejuarem, porque aqui é um ritual. Eu estou diante de vocês agora. O tempo que vocês clamaram, o tempo que vocês oraram, o tempo que vocês estão buscando, está diante de vocês agora. Em outras palavras, é isso que está dizendo. O que vocês buscavam e o que vocês esperavam, está diante de vocês agora. Essa foi a palavra de Jesus. Então ele coloca justamente essa parábola dizendo que não se coloca remendo novo em um tecido velho. Ele está falando de algo espiritual que eles não conseguem compreender.
Ele está dizendo de algo espiritual para que eles possam fazer uma reflexão e mudar a trajetória da vida deles. E aí em seguida ele já engata sobre o odre. Não se coloca vinho novo em um odre velho. Depois eu vou explicar para você entender como é que funciona o processo do vinho novo em um odre velho, da fermentação que acontece, por isso que está dizendo isso. Então os discípulos de João Batista aqui e os fariseus ficam dizendo que Jesus está tentando quebrar ou destruir os rituais que foram construídos. Está tentando quebrar talvez a religião, ou então a lei mosaica que foi estabelecida por Moisés, e que ele está tentando destruir de alguma forma, mas não. Aqui Jesus vem dizendo que ele veio para cumprir a lei, ele veio para cumprir o propósito que Deus estabeleceu, e ali o que eles clamavam, o que eles oravam, o tempo que eles estavam de jejum, chegou o tempo, essa palavra foi dita, chegou o tempo, não convém ficar triste, onde o noivo já se faz presente. E aqui tem um ensinamento para mim, para você essa noite, que nós somos bons, queridos. A gente fica julgando os fariseus, a gente fica julgando aqueles que falam de rituais, que falam de horário, que falam de cumprir todo o momento que a gente prepara de liturgia, mas nós somos bons em rituais. Mas o Senhor hoje marcou um encontro comigo, com você, para dizer que Ele veio para cumprir aquilo que a lei estabeleceu, sim, e para dar uma vida nova, porque aquilo que eu e você clamamos, aquilo que eu e você colocamos diante dEle, já está diante de mim e de você. Quem crê nisso em nome de Jesus? Ele está dizendo isso, já chegou o tempo. Eu não vou chegar, ele está dizendo, eu já cheguei. É como se você fizesse uma oração hoje, e o Senhor está dizendo para você, a sua oração foi atendida. O seu pedido foi atendido, a sua cura chegou, a sua dor agora vai cessar, a sua causa vai ser atendida, a sua família agora vai ser restaurada, aquilo que você clamava, aquilo que você fez com tanta força, com tanto sacrifício, Ele está dizendo agora, eu cheguei, eu estou diante de você, não convém que você fique triste, porque o noivo está na festa, é isso que está dizendo. E quando o noivo chega na festa, ele chega com vinho novo, ele chega com algo novo, oferecendo para mim e para você. Jesus diz, vocês estão diante daqueles que vocês clamavam, vocês estão diante daquele que estavam diante de muitos anos, vocês orando, clamando, então chegou esse tempo, é isso que ele está dizendo. Então ele está dizendo assim, vocês estão diante daquele que vocês clamam, mas vocês estão se comportando como aqueles que não creem mais. E é um grande ensinamento para mim e para você, se comportar como se Deus não fosse voltar, querido. Esse é o mal nosso, queridos. A gente ora, a gente louva, a gente faz jejum, a gente faz campanha, a gente está na igreja de quarta, está de domingo, está de sábado, está aqui em todos os eventos que tem, mas não se prepara para a volta de Jesus. E aí quando você menos espera, você ouve uma palavra como essa, eu não vou chegar, eu já cheguei. Eu já estou, eu já tenho aqui um vinho novo, eu já ouvi a sua oração, eu já estou diante de você, então eu não vou chegar, eu já cheguei. E aí a gente não sabe como se comportar, essa que é a verdade. E a gente já recebeu do Senhor a direção que Ele deu, talvez a cura que Ele tem, e nós estamos clamando ainda. Nós estamos preocupados ainda com os rituais, nós estamos preocupados ainda como preparar a mesa, nós estamos preocupados ainda quem ora mais, nós estamos preocupados justamente com os rituais que foi empregado da antiga lei. E ele está dizendo, eu vim para cumprir ela, eu não vim para excluí-la, eu vim para que ela seja uma bênção, mas agora através da graça que eu tenho, no nome do Senhor Jesus, eu venho para trazer para você uma alegria que você nunca teve. O vinho representa na Bíblia a alegria, representa a nova aliança estabelecida, o vinho representa algo novo da parte do Senhor, e a direção que Ele dá para mim e para você, é que Ele não vai chegar, Ele já chegou na sua causa, querido, Ele já chegou na sua casa, Ele já chegou nos seus filhos, Ele já chegou na sua enfermidade, Ele já chegou. Quem recebe isso em nome de Jesus? Ele já chegou, o novo já chegou, a sua oração foi atendida, para você entender de forma melhor. O seu pedido hoje já subiu ao trono, já está no departamento do Senhor, que vai enviar o anjo para cumprir aquilo que você um dia colocou diante dele. Você vai receber poder, querido, você vai receber uma unção nova, você vai abrir o seu coração, a sua mente para esse novo do Senhor, porque Deus colocou hoje, nesse dia, nessa noite, para mim e para você, um tempo novo. Ouça bem o que eu vou dizer,
Esse tempo que eles estavam vivendo aqui, era um tempo até o momento que eles viveram, e foi dividido um novo tempo a partir daquele dia que eles viveram. Então eu e você hoje também recebemos essa palavra, e eu tomo posse disso por mim e por você, se você não crê. Existe um novo tempo que o Senhor tem estabelecido para nós, e aquilo que o Senhor fez até hoje, foi bom, foi bênção, nós testemunhamos, mas existe um novo tempo a partir de hoje, porque Ele está dizendo, já cheguei, agora eu tenho vinho novo para você, agora eu tenho algo novo para você experimentar. O que você viveu até hoje, vai ser diferente do que você vai viver a partir de amanhã, porque tem vinho novo para você, tem vinho novo, Deus nos colocou nesse tempo. Pastor, mas como vai ser isso? Não sei também, porque a gente tem gente que é detalhista, né? Pastor, como é que vai ser? Aí começa a falar as situações que vive, né? Pastor, estou vendo isso e aquilo, como é que vai ser? Não sei também, só crer, filho, só crer, toma posse, começa a declarar, começa a receber, começa a acreditar naquele tempo da palavra que o Senhor liberou para a sua casa. Então viver o Evangelho não é sobre nós, porque quando Jesus chega perto dos discípulos, Ele não vem se manifestando, dizendo que é Ele, embora Ele seja. Ele vem dizer que o Evangelho é mais importante, o que enviou é mais importante. Ele é o Filho de Deus, Ele é o Messias, mas o Evangelho não é sobre nós. O Evangelho não é sobre uma placa de igreja. O Evangelho não é sobre pastores. O Evangelho não é sobre uma cidade. O Evangelho é sobre o nome de Jesus. É isso que Ele se apresenta dizendo. Não é sobre o ministério, não é sobre nada daquilo que vocês estão vendo. É justamente uma direção que é dada quando você olha para a Bíblia e você vê o Antigo Testamento, 39 livros. O Antigo Testamento, 39. 18 profetas diante dos 39 livros. E esses 39 livros e esses 18 profetas que se apresentam no Antigo Testamento, todos eles e os livros apontando para um que vai chegar, apontando para um que é o Messias, apontando para aquele que vai se manifestar, apontando para a cruz, apontando para aquele que vai vir. E quando chega, não sabe lidar com ele. Quando ele está perto de mim, perto de você, nós não sabemos lidar. Essa é a nossa falha, essa é a geração que nós vivemos hoje. Nós servimos a Deus imaginando ou não pensando que Ele vai voltar, que vai soar a trombeta um dia, uma hora, vai chegar o tempo que está estabelecido, nós não sabemos quando, mas nós vivemos uma vida e não se preparamos para viver o dia que o Senhor voltará. Aconteceu com eles estavam clamando, buscando, esperando, e quando o Messias chega, começam a questionar, começam a duvidar, começam a olhar para os rituais, começam a olhar para aquilo que eles faziam, pela oração, pelo jejum, por tudo aquilo que foi estabelecido diante da lei. Mas Ele vem para que eu e você tenhamos uma vida e uma vida em abundância. Ele vem para se manifestar diante da enfermidade, Ele vem para se manifestar diante de uma cura, de uma libertação, Ele vem para se manifestar diante daquilo que Ele colocou um dia para mim, para você, através da palavra, e ela vai se cumprir, queridos, ela vai se cumprir. Então, se você não entende o novo de Deus, ouça bem isso, como diz aqui as crianças com carinho. Se você não entende o novo de Deus, você vai ficar clamando por aquilo que Deus já entregou. Se você não tem o seu coração, a sua mente aberta para receber o novo de Deus, e o novo de Deus não é uma atualização da Bíblia, como alguns dizem. O novo de Deus não é uma atualização que a Bíblia tem que ter. A Bíblia, ela é inerrante, ela é absoluta. Ela é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Então, a Bíblia não vai ter nenhum tipo de atualização. A atualização tem que ser diante da minha mente, diante do meu coração, diante da minha vida, do meu entendimento. Então, essa atualização tem que acontecer, porque se chega o novo para mim, para você, nós ficamos orando para que Deus envie o novo, e o novo já está diante de nós. Eu e você, nós pedimos, Senhor, me cura, Senhor, me liberta, Senhor, abençoa, Senhor, abre as portas. E aí Ele diz para mim e para você, eu já cheguei. Porque a gente não tem o entendimento, a clareza e o discernimento de ver que Ele já chegou, que Ele já está disponível. Quantas pessoas já foram curadas, quantas pessoas já foram transformadas, mas continua clamando por algo que Ele já se manifestou. E aí a gente fica nessa luta, nesse embate, procurando, lutando, jejuando, e Ele está dizendo, hoje eu já cheguei, eu já me apresentei diante de ti. Então, quando eu e você entendermos isso, nós não vamos mais perder tempo em coisas que Ele já liberou, em coisas que Ele já abençoou. Tem coisas que nós literalmente temos que tomar posses, querido.
Tomar posse de cada palavra, não é ser em vão algumas palavras, mas tomar posse diante daquilo que o Senhor está liberando essa noite. E essa noite a palavra dele é que ele tem um vinho novo. Ele está dizendo para mim e para você hoje que não cabe mais, ouça bem o que eu vou dizer, não cabe mais eu e você remendos de panos novos em tecidos velhos. Se a gente trazer isso para analogia, para a gente entender de uma forma melhor, não cabe mais uma vida nova, um vinho novo que ele vai derramar diante de atitudes velhas. Não adianta algo novo da parte de Deus diante de algumas situações antigas, de comportamentos e atitudes antigas. Ele está dizendo para você receber esse vinho novo, para você ter esse discernimento, para você ter essa clareza, você precisa abrir o seu novo, e o seu novo é o meu odre, é o seu odre, é um tecido novo que não pode ser remendado com o velho, porque não vai ajustar, não vai caber mais palavras que você talvez falava lá atrás, comportamentos que você tinha lá atrás, porque o novo de Deus vai exigir de mim, de você, postura, comportamento, decisões assertivas e uma vida íntegra diante da palavra de Deus. É sobre isso que ele está dizendo, não cabe mais. Pessoas orando por cura, libertação, por bênção, e o Senhor está dizendo, eu já entreguei meu filho, eu já entreguei minha filha. Você tome posse, você agora vai ser agora ungida, você vai ser agora, vai derramar um vinho novo sobre você, vai ter agora uma mudança da tua parte diante do entendimento que você tem da palavra, para você viver o novo do Senhor. Segundo ponto que ele fala aqui, no verso 37, e ninguém põe vinho novo em vasilhas de couro velhas. Se o fizer, o vinho novo rebentará as vasilhas, e se derramará, e as vasilhas se estragarão. Põe uma coisa na sua cabeça, Deus não desperdiça aquilo que Ele estabeleceu. Se Ele liberou uma palavra para a sua família, querido, Ele não vai perder a bênção que Ele colocou sobre você. Ele não vai desperdiçar aquilo que Ele quer que o nome dEle seja glorificado e exaltado. Aqui o segundo ponto é, Deus espera de mim, de você, uma atenção e um discernimento espiritual. Nós temos que ter esse discernimento espiritual, porque sabe o que acontece com o odre, queridos? O odre velho, ele passou já por todo um processo de fermentação do vinho novo. Então o odre velho, ele não tem como mais se expandir. O odre velho não tem mais uma elasticidade que o odre novo tem. Então o odre velho, ele já foi utilizado, ele já teve o seu processo de fermentação, ele já teve a sua elasticidade, ele já foi expandido, mas ele não cabe mais o vinho novo. Não cabe mais. Isso serve para alguns crentes que têm 20 anos, 30 anos de igreja. Que às vezes fala, nossa, já conheço a igreja, eu já sei como é que funciona, há 20 anos, 30 anos. E aí não dá espaço para o novo de Deus, diante de uma nova estação, diante de uma nova direção, diante de um novo tempo, diante de um vinho novo, e se fecha para viver o novo que Deus tem. Então entra numa forma de ritual, ou então de rituais, uma forma de religiosidade que não permite o novo chegar, principalmente quando o noivo chega na festa, com vinho para derramar sobre a nossa cabeça. Então ele está dizendo, tem que ter essa transformação de mente, tem que ter essa transformação do nosso entendimento, porque o vinho novo, querido, ele tem composições químicas que vai fazer uma fermentação. Por que é necessário um odre novo? Porque o odre novo, naquele período, o odre, ele era produzido por pele de carneiro. É como se fosse a nossa PET hoje, PET de refrigerante. Naquele período só que era pele de carneiro. E aquela pele de carneiro novo, ele tinha uma capacidade de expansão e de elasticidade. Então quando colocavam um vinho novo, em um odre novo, com o tempo, como eles transitavam muito de uma região para outra, no deserto, eles andando num sol quente, no odre, o vinho novo, acontecia uma reação química, que era a fermentação. E essa fermentação fazia com que o odre se expandisse. Se fizesse isso com o odre velho, acontecia uma explosão e não resistia. Então Deus não desperdiça bênção comigo e com você. Quando Ele derrama algo para mim e para você, Ele está pedindo, se tiver um odre novo, eu vou derramar um vinho novo. Se tiver um coração novo, eu vou derramar algo novo. Se tiver uma disposição nova, eu vou derramar algo novo. Porque nesse derramar de um vinho novo, vai acontecer uma fermentação. E crente é fermentado, hein, gente? É fermentado, é experimentado e passa por prova. Crente é uma prova em cima da outra, não dá nem tempo de descansar. É assim mesmo, é a fermentação.
Quando eu tenho um odre novo que eu coloco à disposição de Deus e falo, Senhor, pode derramar o vinho, pode derramar agora o vinho no meu odre, porque vai começar a acontecer uma fermentação, querido, vai começar a acontecer uma fermentação química, que vai mexer talvez com a sua estrutura, mas é para o meu e o seu crescimento, porque o odre novo vai dar uma condição nova para a gente viver o que a gente nunca viveu. Vai dar uma condição para a gente chegar onde a gente nunca chegou. Vai dar uma condição para a gente experimentar a coisa de Deus que a gente nunca experimentou. Se a estrutura do odre é velha, não tem como receber o novo, querido. E aí pode ter uma pessoa recém-convertida, com aquele amor, o primeiro amor, e um velho de crente, 20 anos de igreja, porque tem um coração duro, tem um coração preso na religião, tem um coração preso com rituais, tem um coração preso ainda com parede preta, tem um coração preso ainda que pastor tem que pregar de gravata, tem um coração preso ainda que tem que ter um hino assim, tem que ter um hino assado, porque assim Deus usa, assim Deus não usa. Se não fizer um ritual, se não entrar com o pé direito, Deus não vai falar. Tem gente com esses rituais, sabia disso? Então está fechado para o novo que Deus vai derramar. Deus não vai derramar vinho novo somente para mim, para você, para um belo prazer meu e seu. Ele vai derramar vinho novo onde tem que manifestar a glória dele. Ele vai derramar um vinho novo onde o nome dele vai ser exaltado, vai ser glorificado. Ele vai derramar um vinho novo para que eu e você sejamos, o nome dele seja engrandecido diante da minha e da sua vida. Esse é o vinho novo que está derramando sobre a minha vida e a sua. Deus não vai derramar vinho novo se você ainda vive com o seu velho passado, querido. O seu velho modo de viver. Porque eu cresci assim, porque eu nasci assim, porque eu fui ensinado assim. Conhece alguém assim? A síndrome de Gabriele, né? Eu nasci assim, eu vou morrer assim, meu avô era assim, minha avó era assim, e eu vou morrer assim. Deus te abençoe e tenha misericórdia de você. Porque não é sobre isso. Se nós não tivermos o nosso coração, a nossa mente aberta para receber o novo, nós não vamos experimentar coisas novas de Deus, querido. Jesus, lembre-se da história, Jesus veio para confrontar com aqueles discípulos que eram bons de cumprir rituais, eram bons de cumprir tudo aquilo que foi ensinado para eles, mas agora ele está dizendo, eu vim para cumprir, e vocês vão ter uma vida nova diante do vinho novo que eu tenho para derramar. Então se você tem pedido hoje, eu quero liberar para você hoje, que em nome de Jesus, se você tem colocado diante de Deus a sua casa, a sua vida, o Senhor está dizendo, eu já cheguei, eu já estou disponível, eu preciso de um odre novo para derramar um vinho novo, eu preciso de um coração aberto, eu preciso de famílias que precisam receber o novo do Senhor, para colocar diante da sociedade, daquele país, dessa cidade, do nosso bairro, da igreja, das pessoas que precisam ouvir o Evangelho, mas precisa ter um odre novo, senão nós vamos ficar na mesmice de sempre, uma competição interna, uma competição de quem faz mais, uma competição de quem ora melhor, de quem prega mais, de quem prega melhor, de quem faz isso, de quem faz aquilo. Senão isso vira uma religiosidade, senão isso vira um engano para a minha vida e para a sua vida. E em vez de a gente se preocupar com vidas, com almas que estão precisando conhecer o Senhor Jesus, nós estamos vendo quem ora melhor, nós estamos querendo cumprir os rituais, nós estamos querendo cumprir aquilo que foi ensinado através da lei, que não é algo que a gente tem que excluir, mas sim para que ela venha a ser cumprida na minha vida e na sua vida. Então é sobre essa direção que o Senhor está dizendo para mim e para você essa noite. Eu tenho um vinho novo para derramar em você, querido. Eu já cheguei para cumprir a direção da palavra de Deus, para que ela seja manifesta na minha vida e na sua vida. Então a próxima fase é você colocar diante de Deus a sua vida, o seu coração, a sua busca e a sua entrega, porque Deus não vai desperdiçar, querido. Se Deus não derramou um vinho novo é porque está com odre velho ainda, está fazendo remendo ainda. Não tem como ser manifesto a glória de Deus em remendos. Não tem como Ele fazer algo novo diante de uma decisão que você ainda não tomou, querido. Tem pessoas que sabem o que tem que fazer, tem pessoas que sabem que é errado, tem pessoas que sabem que afasta de Deus, mas não se posiciona e não quebra isso. Tem coisas que é uma decisão minha e sua, querido. Tem coisas que não é a palavra de Deus, tem coisas que não é o Espírito Santo, tem coisas que não é espiritual, tem coisas que é uma decisão minha e sua. A partir do momento que eu sei o que é certo, eu sei o que agrada a Deus, eu tenho que fazer, eu tenho que cumprir aquilo que vai ser bênção para a minha vida, porque na obediência tem uma mudança de transformação para a minha vida e para a sua vida. Nós podemos até nos sentir mal de cumprir a vontade de Deus, mas quando eu cumpro a vontade de Deus, a glória de Deus se manifesta naquilo que eu estou cumprindo e obedecendo. Então nós temos que ter esse entendimento, porque o odre novo vai fazer de mim e de você novas experiências, queridos. Eu não sei você, mas é lindo de ver quando a gente olha para algumas pessoas com sede e o Senhor se manifestando.
Pessoas que oram, e através da oração, não porque ela orou, mas sim porque ela está disposta a colocar um odre novo, e o Senhor se manifestar através dela, e você vê a manifestação de Deus através de uma pessoa que tem uma autoridade que foi recebida da parte de Deus, e vendo isso manifesto, é lindo de ver o mover de Deus na vida das pessoas. É lindo de ver a transformação que pessoas vivem. Então hoje, que ele entenda de uma vez por todas, a gente fica muito preso a alguns processos, como os discípulos ficaram, é normal isso. A gente às vezes fala muito, bate forte nos discípulos, porque eles são religiosos, mas nós também somos às vezes, queridos. Às vezes a gente acha que tudo que a gente recebeu de Deus vai continuar sendo da mesma maneira, do mesmo jeito, porque eu tenho que fazer assim, eu tenho que fazer assado. Se eu não fizer o devocional, Deus não me abençoa. Se eu não tiver meu tempo de leitura de noite, Deus não me abençoa. Se eu não fizer isso, não fizer aquilo, não. Deus está dizendo para mim e para você que o que você conquistou até hoje pode não ser da mesma maneira que Ele vai agir para o lado de lá que você vai. Por isso aqui nessa parábola fala de uma transição, que é justamente a pessoa de Jesus vindo cumprir a lei que foi estabelecida. Então aqui vocês não conseguem ver pelo texto, mas aqui fala de uma transição de tempo. Fala de um tempo que aconteceu até Jesus chegar, e fala de um novo tempo que vai acontecer quando Jesus chegou. E assim tem que ser na minha vida e na sua vida, querido. Então nada daquilo que nós fizemos, ou então tudo que nós fizemos, pode ser totalmente diferente daqui para frente. Daqui para frente pode ser de uma maneira diferente que Deus vai começar a agir na minha vida e na sua vida. A partir de amanhã, talvez, Deus vai começar a se manifestar de uma forma diferente. Talvez, a partir de amanhã, Deus vai começar a realizar algo novo, através de um vinho novo, para que você possa entender que o que Ele fez lá foi bênção, foi testemunho, mas a partir de amanhã vai ser um tempo novo. Ele vai agir diferente. Por isso eu creio, de uma forma muito forte, que Deus tem um tempo novo diante dessa palavra. Toda vez que eu leio ela, eu preguei ela alguns anos atrás, e ela veio de uma forma diferente dessa vez, mas eu continuo crendo que ela divide dois tempos. Ela divide esse tempo que nós vivemos até hoje, que você pode estar aqui falando assim, pastor, até hoje Deus tem me abençoado, eu tenho sido próspero, abençoado, mas agora tem um novo tempo. Tem um novo vinho para continuar sendo derramado. Existe uma nova direção da parte de Deus para mim e para você. Pastor, mas eu aprendi de uma forma que eu fazia assim. Mas hoje se abra para o novo de Deus, querido. Se abra para o vinho novo que Ele vai derramar em você. Se abra para a fermentação que vai acontecer quando você colocar a sua vida diante desse Deus maravilhoso. Vai acontecer algo sobre a sua vida em nome de Jesus, quando você se posiciona obedecendo a direção dEle. Eu creio que essa noite o Senhor está liberando aqui dons e talentos. Ele está liberando aqui autoridade para pessoas orar, e quando orar vai expulsar demônio. Pessoas que vão ter autoridade para aconselhar famílias, pessoas que vão ter autoridade para conduzir jovens ao Evangelho, pessoas que vão ter autoridade para conduzir as crianças. Eu creio que existe um tempo até hoje, mas existe um novo tempo que Ele estabelece diante dessa transição que acontece. Você quer nisso também em nome de Jesus? Então nosso papel é continuar tomando posse daquilo que o Senhor está liberando. Nós estamos vivendo nesse tempo de 2026, ouça bem o que eu vou dizer agora. Todos nós que estamos aqui, nós estamos nesse ano de 2026. Nós estamos debaixo de uma palavra para viver esse tempo, para viver essa estação. Esse ano de 2026 é o ano que nós estamos aqui, pela graça de Deus e pelo favor que Ele nos concede, para nós vivermos nesse tempo. Então é esse tempo que eu e você temos que receber esse vinho novo. É esse tempo que eu e você temos que tomar posse para dizer, Senhor, eis-me aqui. Senhor, me envia. Senhor, me usa. Senhor, faz de mim um canal, Senhor, de cura para alguém. Faz de mim um canal de vida para alguém. Então é esse tempo que o Senhor estabelece para mim e para você. Esse tempo é o tempo que Ele chegou. Esse é o tempo que Ele está liberando para mim e para você de palavras de ordem. Palavras de ordem. Ele está dizendo que vocês clamaram, o que vocês pediram, já chegou. Então eu declaro para você nessa noite, em nome de Jesus, querido, aquilo que você clamava, aquilo que você talvez sofria, aquilo que você talvez estava entregando no altar do Senhor, Ele está dizendo para mim e para você essa noite, eu cheguei com a resposta que você precisa, eu cheguei com a cura que você precisa, eu cheguei com o vinho novo que você precisa, porque eu estou aqui na festa. Não tem motivo para ficar triste na festa onde o noivo está. Essa foi a palavra que Ele liberou para nós. Terceiro lugar para a gente avançar, esteja atento para viver o novo de Deus, querido. Deus, Ele pode se manifestar em qualquer lugar, em qualquer momento. Deus, Ele não vai só se manifestar na igreja, querido. Ele se manifesta na igreja também.
mas ele pode se manifestar quando você fizer uma oração simples de segunda-feira. Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu sou pecador, eu sou falho. Senhor, eu não mereço, mas usa a minha vida hoje. E aí quando você vai no mercado, uma pessoa triste perto de você, olha o Senhor querendo te usar lá. Olha o Senhor querendo te dar autoridade. Olha o Senhor querendo derramar um vinho novo em você e você ser um canal de vida, de saúde para alguém que está precisando ouvir uma palavra que vai sair de você, porque foi colocado um vinho novo por você, querido. Então esse é o tempo que nós temos que estar atentos para isso. A gente só acha que o Senhor vai usar a gente quando nós fazemos o evangelismo. Quando a gente vai na boca do leão, de fato, evangelizar, não. Aqui o vinho novo é quando eu e você colocamos à disposição para que Deus possa fazer. Sabe por quê, queridos? No terceiro ponto aqui, existe um grande mal na igreja evangélica no modo geral, que é a medição que existe de régua do homem. O homem está constantemente medindo, equalizando, analisando. O homem está constantemente em uma medição de régua de experiências do passado. Mas a medição de régua do homem, ela é falha. A medição de régua de nós, por experiência, por mais crente que você seja, por mais um homem de Deus e uma mulher de Deus que eu e você sejamos, a nossa medição é falha. Nós somos falhos. E aqui ele começa a falar que a transição é do velho para o novo. E não é de idade, não. A transição do velho para o novo é quem se coloca à disposição para viver esse novo. A transição aqui é para quem não se apega a uma doutrina. É para quem não se apega a talvez um ensinamento que aconteceu, que talvez você foi ensinado errado, e você não se abre para o novo dele. Então a medição do homem, ela falha, vive por conta própria, porque o homem, nós vivemos dois extremos do homem. O homem que eu digo, homem e mulher no modo geral. O extremo tem uns que vão com tudo, que começa a receber de Deus, começa a ser usado, começa a ser uma bênção de Deus, mas vai demais e depois se perde. Acha que é ele que faz. Acha que se ele não colocar a mão não acontece nada. E tem os que são extremistas, ao contrário, que fica na inércia espiritual, que deixa Deus fazer. Eis-me aqui, Senhor, mas não dá um passo, não faz nada. Então esses extremistas, esses extremos, nos leva a viver uma vida não na plenitude que ele tem desse vinho novo. O vinho novo é para ter uma experiência nova. O vinho novo é para ter uma condição nova que ele está oferecendo. O vinho novo é justamente para que nós estejamos juntos com aquele que veio para cumprir a lei, aquele que veio para cumprir a nova aliança, aquele que veio cumprir o Novo Testamento, que está baseado sim no Antigo, mas que o novo veio para ser celebrado e cumprido através de Jesus, usando a minha e a sua vida, assim como foi com Moisés, querido. Esse é o grande erro nosso, queridos. Essa falta de discernimento, essa falta de entendimento da palavra, nos faz se movimentar na hora errada. Quando a gente olha para Moisés, quando ele estava conduzindo o povo no Egito, a direção de Deus para Moisés foi: Moisés, eu vou enviar uma nuvem durante o dia, e onde essa nuvem for, você vai. Se ela parar, você para, se ela for, você vai. E aí nós não temos essa clareza e esse entendimento de saber quando a nuvem vai, quando a nuvem fica, quando a nuvem está se movimentando, porque a ordem de Deus para Moisés é: Moisés, se a nuvem for, vai, Moisés. Não importa como e onde vocês estão, se ela for, vocês vão. Agora, Moisés, se a nuvem ficar, Moisés, fica, Moisés, não sai. Por mais que talvez tenha um pasto bom, tenha uma terra boa, se a nuvem não se mexer, Moisés, não vai. E as propostas vêm quando? Quando a nuvem se mexe. A proposta para ficar vem quando a nuvem se mexe. E a proposta vem para você ir quando a nuvem fica. E aí a gente não tem clareza, não tem entendimento, não tem discernimento. E por isso que a gente vive uma vida orando e buscando por coisas que o Senhor já liberou. Por isso que a gente às vezes, o Senhor já deu cura, o Senhor já libertou, o Senhor já deu a provisão, mas nós estamos orando, pedindo: Senhor, envia, envia. Só falta Ele aparecer na minha frente, na sua frente. Eu estou aqui, meu filho, você não está me vendo não? Que eu já fiz, que eu já realizei, eu já estou cuidando. Olha o livramento que eu te dei, olha os livramentos que eu estou te dando, olha o que eu estou fazendo na sua vida, olha como eu estou se manifestando na sua casa, olha o seu casamento, olha o seu trabalho, olha a sua saúde, olha o que eu estou fazendo, e você está clamando a mim ainda. Jesus, tenha misericórdia de nós. Tem algumas pessoas que foram machucadas, tem algumas pessoas que foram feridas, pessoas que foram traídas
por líderes, por irmãos que caminhavam 20, 30 anos, por pastores, por igreja, por placa. Foram traídas por pessoas que frequentavam a sua casa. Tem pessoas desse tipo aqui essa noite. Mas o Senhor está dizendo, eu tenho um vinho novo para você. Eu tenho uma direção nova para você. Eu não quero mais que você fique remendando os seus tecidos, os seus panos. Eu não quero mais que você fique andando com o seu odre velho. Eu tenho algo para derramar na sua vida. Eu tenho algo para fazer na sua casa. Eu tenho algo para restituir no seu casamento, no seu interior. Eu tenho algo para manifestar na sua casa. E você está com os vestes ainda velha, tentando remendar aquilo que o Senhor está dizendo é algo novo. Eu tenho algo novo, eu não vou emendar. E aqui eu deixo um parênteses para mim e para você, querido, que nós sofremos com isso. E nós que aconselhamos às vezes, principalmente eu. O Evangelho não é para melhorar a sua vida. O Evangelho não é para você ter uma condição de vida melhor. O Evangelho não é para você ter um bom emprego. O Evangelho não é para você diminuir na bebida. O Evangelho não é para você ser menos prostituído. O Evangelho é para você ser transformado. Por isso que o vinho vem para dar uma vida nova. Não é para você se sentir bem, é para você ser transformado. É para você testemunhar a sua vida diante de um vinho novo que foi derramado sobre você. E o vinho representa uma nova aliança. O vinho representa uma nova vida diante de Cristo Jesus, para você ser transformado. Aleluia. Será que você pode aplaudir o nome de Jesus por isso? Já vou finalizar. Olha só que louco isso. Os fariseus e os discípulos de João queriam que Jesus se encaixasse no modelo deles. Jesus, aqui nós oramos, nós jejuamos assim, Jesus. Eu vim para trazer um vinho novo. Eu vim para fazer algo novo. E assim eu e você fazemos às vezes. Nós fazemos isso às vezes. Nós queremos encaixar Jesus na nossa mentalidade, no nosso modo de achar, de entender que Ele vai fazer ou se manifestar. Mas a direção para mim e para você é, eu não vim para melhorar a sua vida. Eu não vim para te dar um emprego melhor. Eu não vim só para te curar. Eu vim para que você tenha uma vida nova. Eu vim para que você seja transformado. Eu vim para você confundir aqueles que um dia viu você lá atrás, no meio de uma lamaçal de pecado, e olhar para você hoje e falar assim, Senhor, só Deus, nem crê em Deus mais, e as pessoas falam, só Deus fez isso, só Deus fez. É sobre essa transformação que o vinho representa, querido. Tem vários significados do vinho. O vinho representa a nova aliança, representa a graça que substitui o legalismo. O vinho representa o reino de Deus em ação, a transformação interior, não a exterior. O vinho representa algo novo que o Senhor vai fazer, querido. Algo novo. Só que tem um problema nosso. A gente está cheio de problema, né? Quando a gente fala assim, Senhor, faz algo novo na minha vida, e aí Deus movimenta uma peça do tabuleiro, a gente fica desesperado. Quando a gente ora, Senhor, faz algo novo. Eu nunca esqueço a primeira vez que eu cantei esse louvor, do Lucas Agostinho, quando explodiu. Senhor, faz algo novo, né? O louvor dele, faz algo novo. Eu quero viver algo novo. Ele cantou a primeira vez. Cara, eu cantei aquilo com tanta força. Eu falei para o Senhor, faz algo na minha vida, Senhor. Eu coloco o meu melhor louvor nesse louvor. Eu estou vivendo isso, eu quero viver algo novo. Primeira vez. Eu fui mandado embora do trabalho. Falei, Jesus. Falei, Senhor. É assim que Deus faz. O novo dele não é o nosso novo. O novo dele é aquilo que ele vai se manifestar. Depois de 2 meses eu fui entender o novo que ele fez. O novo que ele fez foi um outro trabalho que eu comecei, melhor do que eu estava, com mais tempo para poder fazer a obra de Deus. Mas eu falei sinceramente, Senhor, faz algo novo na minha vida hoje. Eu não quero mais ser um religioso. Eu não quero mais ficar preso aos rituais. É tudo legítimo, mas eu não quero mais viver uma vida estática. Eu não quero mais contar testemunho dos outros, eu quero contar testemunho da minha igreja, do meu ministério, da minha vida, da minha casa. Eu quero testemunhar o que o Senhor está fazendo na minha vida. E através da minha vida, o Senhor tem liberdade para usar a minha vida, o meu ministério, em outros lugares e onde o Senhor quiser. Se você tiver coragem essa noite, faz essa oração. Mas se prepara, hein? Porque o vinho no odre, ele começa a fermentar. Ele começa a se mexer. Só que se você está diante de um odre novo, você vai ter a elasticidade de suportar tudo isso. Porque a fermentação vai começar a acontecer e você está preparado para aquilo que vai acontecer. Porque como eles não estavam preparados.
Oram, clamam, quando vê, não reconhece que é Ele. Então que você tenha a sensibilidade de, quando você orar para Deus curar a sua casa, e você vê a manifestação de Deus, e fala assim, é o Senhor que está aqui nesse lugar já. Quando você pedir para Deus fazer algo novo, e você vê as peças do tabuleiro se mexendo, você fala assim, é o Senhor que está mexendo. Tem tido um levante contra a nossa igreja. Tem tido um levante contra as famílias dessa igreja. Mas assim como a palavra do Senhor diz e declara, nós tomamos posse. Ouça bem isso. A palavra do Senhor diz que quando existe uma seta, um dardo vindo do inimigo, ele vem por um caminho. Mas quando esse um caminho vem, a palavra do Senhor diz que por 7 ele fugirá. Diante dos levantes que vem contra a minha vida, a sua vida, a nossa casa, o nosso ministério, a nossa igreja, se veio por um caminho, por 7 caminhos vão fugir, vão testemunhar o nome do Senhor, diante do levante que estão vindo, porque nós temos profeta em casa, nós temos homens e mulheres na casa, orando, jejuando, pagando um alto preço, nós estamos aqui servindo o Rei dos Reis. Você crê nisso? Se coloque de pé, se coloque de pé. A fermentação começou hoje. Começou hoje. Hoje teve um trabalho que fizeram aqui na frente da igreja. Deixaram uma comida ali, só que não estava quente, estava ruim, estava fria. E a gente tirou, já em pensamento já oramos, já repreendemos, mas o inimigo está furioso, não sei porquê. A gente quase bateu o carro, né? Ontem quase você bateu no carro, né? Quase você bateu no pessoal lá. Mas hoje a gente indo embora no culto da manhã, fomos embora para casa, um cara possesso, só podia estar possesso, estava com sulfime, deu para ver, na estrada. Eu estava na esquerda passando a 100 por hora e veio um abençoado com um Amarok, parecia que estava de avião, estava com asa, queria passar. Falei, pode decolar. E aí eu estava passando outro carro, não saí, quando estava passando para sair, não esperou, ele foi para o lado e entrou na minha frente e freou com tudo, a 100 por hora. Eu segurei com tudo e dei uma beliscadinha de leve, não encostou no carro dele. Mas foi depois do ato que a gente fez aqui, ó. Dos trabalhos que estão fazendo contra a nossa igreja, a nossa vida, a nossa casa. Mas não vai prevalecer, querido. Não vai prevalecer. Nada vai prevalecer diante da palavra de Deus, diante do Espírito de Deus. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. A sua casa é protegida, o seu casamento é protegido, os seus bens estão protegidos, os seus negócios, os seus filhos, o seu trabalho, sempre está tudo protegido, querido. Não se afaste da palavra. Quando Josué assumiu, depois que Moisés foi, a primeira ordem de Deus para Josué, fala para o povo não se afastar dessa lei e medita nela de dia e de noite. Não se afaste dela. Não falou para ele ser corajoso, falou depois. Mas a primeira ordem foi, não se afaste das tábuas da lei, que eram a lei que foi estabelecida por Moisés. Então não se afaste, querido. Não vai prevalecer. Seu chefe, seu par de empresa, a pessoa que está te perseguindo, não vai prevalecer. Se por um caminho ele veio, por 7 vai fugir. Vai fugir por 7 caminhos. Por onde vai, não sei, mas vai fugir em nome de Jesus. Mas que o seu odre hoje esteja recebendo vinho novo. Feche seus olhos, quero selar essa palavra agora em nome de Jesus. Daqui a pouco nós vamos louvar aqui, sobreviver algo novo. E eu quero finalizar orando, selando essa palavra. Essa palavra aqui é para a minha vida e para a sua vida. É para você que talvez estava muito estático aí, estava muito previsível. Entrega o controle agora nas mãos do Senhor, querido. Entrega a sua vida, entrega o ministério, entrega a sua casa. Entrega tudo que você tem, tudo que você conquistou, entrega ao Senhor agora. Fala, Senhor, não é meu mais. O Senhor me deu, mas eu estou te devolvendo tudo agora. Eu quero agora que o Senhor derrame um vinho novo no meu odre, Senhor. Porque agora eu estou deixando o odre velho. O odre velho, ele já foi útil, já foi usado. Ele serve de testemunho, ele serve de experiência. Mas agora eu quero um odre novo, Senhor. Eu não vou mais remendar. Eu não vou mais viver remendando a minha vida espiritual. Eu não vou mais somente cultuar quando eu conseguir, quando eu quero. Eu não vou mais viver uma vida em Ti somente quando dá. Eu vou agora, Senhor, colocar um odre novo e pode derramar, Senhor. Derrama em nós. Nós queremos agora, Pai, em nome de Jesus. Nós selamos a Tua palavra agora.
Nós selamos agora, ó Pai, esse vinho novo que cai sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre o nosso ministério, sobre os voluntários dessa igreja, sobre os líderes. Pai, nós colocamos agora um vinho novo. Nós pedimos, ó Pai, continua derramando, continua dando experiências para nós, continua, Pai, usando cada um aqui, ó Pai, a intercessão, ó Pai, o parque, ó Pai, o open, a mídia nossa, Senhor, continua usando, ó Pai, cada ministério aqui das crianças, dos jovens, dos adolescentes. Pai, incomoda agora esses jovens, faça com que eles queimem agora diante do Senhor, que eles tenham agora, Pai, grandes experiências contigo. Pai, que o Teu nome seja manifesto deles agora, que eles possam romper com o pecado, romper, ó Pai, com a iniquidade. Pai, nós queremos agora, derrama sobre a nossa igreja algo novo, faz algo novo em nós hoje, ó Pai, em nome de Jesus. Nós queremos agora, Senhor, nós abrimos nosso coração, e eu quero finalizar orando com você. Se você está aqui e recebeu essa palavra hoje, pastor, eu quero viver algo novo hoje, eu quero viver esse vinho novo, eu quero abrir o altar para você aqui, para você colocar diante dele essa oração, e você vai estar preparado para receber o novo do Senhor. Você não vai ficar com medo de receber o novo do Senhor, você não vai ter medo de viver novas experiências, porque o Senhor continua cuidando, continua fazendo. Então, se você hoje quer viver algo novo, eu quero abrir o altar para você. Talvez você está aqui de longe, você veio aqui de uma outra cidade, de um outro estado, e